Salve, meus amigos do YouTube, mais uma vez com vocês. Continuação do nosso operacional. Lembrando que começamos a ver sobre Price Action no vídeo anterior. Quem não viu o vídeo anterior, volte aí e assista o vídeo 1, que eu começo a falar sobre Price Action. Essa é uma continuação do conteúdo, ok? Então, lembrando, para que não esqueçam de dar o like no nosso vídeo, não esqueçam de compartilhar com os amigos, comentar o que vocês estão achando, acessar o nosso site lá, www.sodratrader.com.br, e lá vocês terão acesso aos conteúdos, o que nós estamos tratando e qual é a ideia da Sodré Trader para vocês. Ok? Então vamos lá, galera. Vamos ao conteúdo. Lembrando que eu estou montando essa quantidade, esses vídeos de conteúdo iniciais aqui para vocês, para chegarmos no meu operacional. Então a gente precisa ter esse entendimento. Ok? Vamos lá? Olha, na aula passada, quando a gente começou a falar de price action, a gente olhando esse pedaço aqui, ele é bem visível de que quando ele veio caindo, olha, ele tomou-lhe o primeiro candle negativo, aí veio negativo, 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 negativo. Ele entrou no modo rompimento. Aí teve um recuo, um canal estreito. Tá, 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 tá. Aí depois o que aconteceu com ele? 1, 2, 3, 4 candles. De início, estava dando a entender. Esquece o dia anterior, nós estamos vendo esse dia agora. De início, estava dando a entender a gente que essa pressão vendedora poderia carregar o mercado e ir embora para baixo. E aí, aonde foi o primeiro passo que ela sofreu o baque, a quebra? Quando ele subiu 4 candlezinhos aqui de retorno. Lembrando, tá, gente? Eu uso o 21R, mas isso serve para o 10R também no dólar, 12R, serve para 4R, 21R, 45R na ação, tanto faz, tá? A ideia é a gente entender a pressão. Então, a partir desse momento que ele quebrou com os 4 candles, olha só, ele quebrou a pressão vendedora. E aí a gente lembra que eu falei na aula, no vídeo passado, que quando isso acontece, ou ele vai transformar isso aqui num canal de baixa largo, ou ele vai transformar isso numa lateralização. E ele transformou numa lateralização. E a partir desse momento ele ficou lateralizado, lateralizado, lateralizado. E aí logo depois ele tomou-lhe o rompimento desse pivô, dessa lateralização aqui também. E aí ele entrou no modo rompimento e observa uma coisa. Que ele teve um recuo, mas ele teve um recuo de 1, 2 candles no máximo. Ele não teve mais do que isso. E aí ele tomou-lhe uma retomada de alta. Eu não quero falar de bandeira, não quero falar de triângulo, nada disso agora, tá? Primeiro vamos focar em força, direção. Isso é importante. Tomou-lhe um rompimento, canal estreito, de novo tentativa de quebra de pressão com 4 candles para baixo, tomou-lhe a retomada de alta aqui no rompimento, o canal estreito foi embora. Na próxima vez que ele quebrou 4 candles de novo, ele teve a nova quebra de pressão. Quando eu falo quebra de pressão, não é reversão. Quebra de pressão, você já ficar com o pé atrás de falar, opa, já não tem mais aquela força que tinha naquele momento. Aquela pressão total direcional. É isso que significa. E observa que depois que ele quebrou para esses 4 candles, ele entrou no modo de lateralização, que a gente já estava provavelmente esperando que acontecesse isso ou entrasse num canal largo de alta. Né? Existem condições de quando o mercado faz rompimento para cima, o que eu quero dizer com isso? Quando ele começa a subir, 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 e depois ele entra no modo rompimento de queda. Né? E ele começa a cair, 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 cair. Isso, quando acontece, dá-se o nome de ciclo infinito. Ciclo infinito. De início, o que acontece? Quando ele lançou os 4 candles negativos, a gente achou uma quebra de pressão compradora e aí ele teve continuidade na venda. Essa é a ideia. Então, de início, nós temos o que chama de ciclo infinito. Depois, mais para frente, a gente vê isso aí nos gráficos. Tá legal? Então, esse é o princípio
que a gente estava falando da aula passada, do vídeo passado, e nós estamos falando agora só uma revisão. E agora nós vamos falar de uma coisa muito interessante, galera. Quando a gente prevê que pode estar entrando um modo rompimento, isso é muito legal. Porque a gente fala assim, pô, Luiz, é engraçado, né, irmão? A gente chega aqui, pô, tu tá falando, quebrou, beleza, rompeu o pivô. Como é que eu vou entender que isso aqui provavelmente estaria entrando no modo rompimento? Primeiro, que a gente está rompendo o pivô. Segundo, os candles não podem ter gap entre eles. Ou seja, o espaçamento entre candles, eu não... quando eu tenho espaçamento entre candles, eu tenho muita força. Quando eu não tenho espaçamento entre candles, eu tenho estabilidade ou possível lateralização. Então, olha aqui. O que eu quero dizer? Observem que quando ele rompeu esse cara aqui, foi com esse candle aqui, observa que ele, para o terceiro candle, você tem um espaço. Deixa eu tentar aumentar bem ele aqui para vocês. Deixa eu tentar aumentar bem aqui para vocês, para que vocês possam enxergar isso aqui bem. Então, olha aqui, olha. Observa que quando ele rompeu com esse candle aqui, ó. Esse branquinho. E aqui nós temos um espaço, ó, entre esse e o terceiro candle, olha lá. E se você observar, o candle à frente também tem um espaço com outro candle. Esse candle tem um espaço com o terceiro candle. Estou falando o espaço da máxima com a mínima. Tá ok? Olha a máxima desse candle aqui que rompeu, que foi aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui foi a máxima dele. A mínima desse candle aqui, ó, tem uma distância para a máxima desse candle anterior. Isso significa que é chamado de gap de candle. Aqui eu estou chamando de gap de bloco de Renko. Então, enquanto você tiver gap entre os candles, olha, aqui ainda há um gap, olha. Enquanto houver gap, você está na pressão direcional. Quando há fechamento de gap, olha aqui que esse candle fechou o gap, você já está quebrando, tentando quebrar a pressão. Vamos lá, então. Quando ele rompeu esse pivôzinho, aqui, ó, pá, olha esse candle para esse, como é que você tem um gap. Continuou um gap. Fechou o gap e mostrou a primeira fraqueza. Rompeu, pá, desse para esse não tem gap, ó. Então aqui ameaçou, será que vai, não vai mesmo? Será que vai ter força, não vai? Aí ficou naquela dúvida, né? Aqui, ó, daqui, ó. Por quê? Porque esse candle para o terceiro candle, olha lá, ele foi fechado. Esse candle para o próximo candle, olha lá, já tem um gapzinho. Esse candle para o outro candle tem gap, esse candle para esse candle tem gap, e esse candle para cá quebrou o gap. Então nós estávamos começando a ganhar força direcional. Olha aqui novamente, caiu, teve a retomada. Aqui não teve gap, então poderia ficar segurando nessa região. Agora, a partir desse candle para o terceiro candle, olha lá, se você esticar, ainda há um gapzinho. Desse para o terceiro candle, gap. Desse para esse candle, gap. Então você está numa pressão compradora. Observa que eu não preciso ver fluxo para eu entender se eu estou numa pressão direcional ou não estou. Isso é muito importante, tá, gente? A partir do momento que você tem um candle desse retornando, você fechou o gap do terceiro candle. Desse para o terceiro foi fechado. E a maioria das vezes, os gaps vão sempre ser fechados. Então você pode aguardar que esse cara ainda vai ter que retornar para fechar esses gaps anteriores. Tá? Gap de candle. Observa que quando o mercado sobe, isso que eu estou querendo dizer, ele sobe do primeiro para o terceiro. Olha aqui, ó. Daqui para cá você não teve gap. Aqui você tentou ter, foi fechado logo depois. Tá vendo? Desse para o terceiro foi fechado. Observa que ele não tem condição de força de continuidade. Movimento. Ok? Então fica a dica dessa continuação de Price Action. Hoje nós vimos uma revisão do vídeo 1 e entendemos um pouquinho sobre gap, porque enquanto há gap, há pressão direcional. Enquanto estiver fechando o gap, nós estamos estabilizando a pressão. Ok? Muito obrigado, galera. Não esqueçam de se inscrever. Não esqueçam de dar o like.
de sentar o dedo no like, comentar aí e divulgar para os amigos de vocês. E também não esqueçam de acessar o nosso site www.sodretrader.com.br e vão lá, cara, e dão uma olhada no que a gente está desenvolvendo, no que a gente propõe a desenvolver educacional para vocês aí. Tá ok? Um grande abraço a vocês, tudo de bom, muito obrigado mais uma vez. Espero que esses vídeos estejam ajudando vocês e até o próximo vídeo. Um abraço, meu povo. Um abraço para vocês aí.